A paz seja com todos os irmãos da Igreja de Deus e também aos ouvintes da Santa Palavra de Deus. Vamos dar continuidade à nossa meditação e hoje traz o título de E então virá o Reino de Deus. O verso áureo está em 2 Timóteo capítulo 4, verso 1. Conjuro-te, pois, diante de Deus e de Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino. Objetivo: abordar detalhes quase imperceptíveis das Escrituras, os quais podem ajudar na compreensão do plano de Deus para o futuro da humanidade. O anúncio do Evangelho do Reino em todo o mundo é sem dúvida um dos sinais que mostra a proximidade da volta de Jesus. Há bem pouco tempo, a mensagem de um reino messiânico sobre a terra era praticamente desconhecida. Hoje, com o avanço da tecnologia e dos mecanismos de comunicação, a mensagem do Evangelho tem alcance mundial. Um detalhe quase imperceptível: Cristo não prometeu vir buscar a igreja. Ele prometeu trazer o galardão, guardado no céu, para dá-lo à igreja sobre a terra. E eis que cedo venho, e o meu galardão vem comigo, para dar a cada um segundo as suas obras. Apocalipse capítulo 22, verso 12. Jesus disse que o reino de Deus é como um tesouro escondido num campo. Encontrando certo homem, foi e vendeu tudo o que possuía e comprou aquela propriedade. O caminho verdadeiro existe, assim como existem pedras preciosas. Porém, encontrá-las depende muito da forma como as procuramos. Primeiramente, é preciso buscá-la onde elas estão. A maioria das pessoas certamente nunca encontrou uma pedra preciosa, mas isso não significa que elas não existam. Por outro lado, é possível encontrar algo muito mais precioso: a salvação que proverá a entrada no reino de Deus. Bem-aventurados os que ouvem a palavra de Deus e aguardam. Lucas capítulo 11, verso 21. Nesta parábola, Cristo mostra que é preciso insistir em buscar o reino de Deus como um tesouro valiosíssimo. É preciso garimpar como garimpam os homens em busca das riquezas terrenas. No entanto, as muitas religiões existentes no mundo têm levado a maioria ao desinteresse pelas coisas de Deus. E os que ainda insistem nem sempre estão seguros daquilo que creem. É nesse sentido que vamos usar a palavra garimpar, porque precisamos garimpar a verdade como a uma pedra preciosa. Sim, é preciso comprar a verdade e nunca vendê-la. Provérbios capítulo 23, verso 23. Ora, assim como a mensagem messiânica chegou aos confins da terra, outros evangelhos também estão sendo disseminados ao roldão por todo o mundo. Mas nem todos ensinam o genuíno evangelho do reino. Deste modo, saber garimpar neste campo se tornou uma questão de extrema necessidade e urgência. É por isso que Jesus mandou comprar o campo, pois há milhares de campos, mas uma só é a propriedade onde o tesouro está. Além disso, nem todos têm o privilégio de conhecer a mensagem de Cristo como foi entregue ao princípio. A vós vos é dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas aos outros não, para que vendo não vejam e ouvindo não entendam. Lucas capítulo 8, verso 10. Que disse Cristo sobre os últimos dias? Os discípulos pediam a Jesus que lhe mostrasse os sinais da sua vinda.
E Jesus lhe mostrou muitos sinais, dos quais alguns se cumpriram naquele mesmo século, como a destruição de Jerusalém no ano 70. E posteriormente a dispersão dos judeus para todas as nações. Jesus fala também de Israel, comparando-a como uma figueira que brotou com o repatriamento dos judeus em sua terra em 1948. Certamente um dos sinais que mais apontam para os tempos do fim. Olhai para a figueira, quando já o tem rebentado, vós sabeis que vós mesmo, vendo-as, que perto está já o verão. Lucas capítulo 21, verso 29 e 30. Jesus continua a falar dos sinais cujas profecias estão se cumprindo em nossos dias. O mundo nunca esteve tão agitado como no tempo atual. Cristo fala de calamidades, desastre, terremotos, peste, fome, guerra, reino contra reino, falta de amor e outros sinais. Mateus 24, 6 a 12. Paulo, igualmente, fala de dias trabalhosos dos últimos tempos, segundo Timóteo 3, de 1 a 10. Todos esses sinais estão cada dia mais frequentes no mundo, como nos dias de Noé. A terra, porém, estava corrompida diante da face de Deus, e encheu-se a terra de violência. Gênesis capítulo 6, verso 11. Que promessa Cristo faz para os que esperam? Em meio a tantas tribulações, eis que Cristo deixa uma mensagem de fé e esperança. Quando virdes acontecer todas estas coisas, sabei que o reino de Deus está perto. Lucas 21, 31. Com essas palavras, ele prova o coração de cada um de nós. Disse Jesus: onde estiver o vosso tesouro, estará também o vosso coração. Mateus 6, 21. O cumprimento das profecias deve ser motivo de alegria para aqueles que estão se preparando para este momento. Pois, enfim, o reino de Deus virá, e a sua vontade será feita na terra, assim como é feita no céu. Mateus 6, verso 10. Que Deus nos ajude e nos abençoe, em nome de Jesus. Amém.